Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa série de podcasts antes da prova, faltam poucos dias para a prova. Já conversamos com outros professores aqui, a gente chegou num consenso que agora, e acredito que vocês concordem, que não é hora de aprender nada novo, né? Então a gente vai pincelar algumas coisas, comentar como vai ser o perfil da prova, como tem sido o perfil da prova do Enem. Nós temos a série completa com matemática, ciências da natureza, ciências humanas e agora o podcast de linguagens com três feras da área: Fabiola, professora de redação; Gregory, professor de português; Grace, professora de literatura. Eu tenho feito isso com todos e vou fazer com vocês também. Antes de falar de prova, antes de falar de questões, eu quero o fator humano, quero conversar sobre o íntimo de vocês. Por que vocês escolheram essa profissão e especificamente a área de linguagens? Acredito que todos aqui fizeram letras, né? Com algumas pequenas variações. Por quê? Foi uma vocação? Foi o que deu para fazer? Foi o que a nota permitiu? E aí, o que aconteceu? Quem começa? Fabio, começa. Eu sempre gostei muito de ler, né? Foi uma característica, eu pilhava livros, então não foi a minha primeira escolha. A minha primeira escolha foi Oceano. Na época meu pai não deixou fazer, era um curso, né, que tinha lá seus problemas. E eu fui direto para letras, me formei em letras português e inglês, depois eu voltei para a faculdade fazer letras português e espanhol. Adoro o que eu faço, adoro ler, adoro escrever. Eu acho que estou na área certa. Acho que hoje eu não teria outra profissão. Tu fez um aproveitamento bom da parte de português ou teve que refazer várias coisas? Não, aproveitei tudo praticamente de português, só tive que fazer a área de espanhol. Eu, na realidade, dei aula muito tempo de inglês e de espanhol também, né? Como dizia um aluno meu, eu era troglodita. Na FURG? Troglodita. Ele se enganou, era poliglota, mas eu era troglodita. E foi na FURG isso? Foi tudo na FURG. Tudo na FURG. E tu, Grace? Eu sou da UFPEL, mas eu também me considero uma boa leitora, assim, desde os tempos da escola. Gostava de português, não gostava das exatas, claro. Nem né? eu. E gostava muito de livros, assim, também ia pra biblioteca. Mas enfim, aí adolescente, aquela função toda, tinha que escolher um curso. Comecei a fazer cursinho também, fiz cursinho durante um tempo, fiz o preparatório ali, vestibular na época, né, que o Enem não tinha toda essa proporção. E aí eu conheci uma professora no cursinho de literatura que de fato me inspirou bastante, mas eu não optei por letras no primeiro momento. Fiz 2 anos e meio de química de alimentos. Nossa! E só que aquilo ficou assim, eu adorava as aulas dela. É uma referência, eu sigo ela nas redes, conheço ela, enfim, né? É uma pessoa que fez diferença assim nas aulas que eu assisti. E aí desisti da química de alimentos e fui para letras direto. Aí sim, fui para letras português e literatura. Mas é isso, assim, eu acho que eu sempre gostei também de ler, de livro, e daí depois com aquela influência dela, foi bom. E tu, Gregory? Sempre quis ser jornalista. Tanto é que me formei em jornalismo. Sim. E na época, eu lembro que no último ano, já fazendo vestibular, eu falo inglês desde muito cedo, né? Meu pai me colocou em cursinho de inglês. Meu pai como é que é? Troglodita? Troglodita, né? O pai. Então, desde cedo, inglês, e sempre leitor, nerd, enfim. E no último ano, em São Lourenço, tinha uns exchanges do Rotary e precisavam de tradutores. Então vinha gente por causa do Rotary. E eu falava inglês, então me colocaram naquela já, imagina, um piá de 16, 17 anos fazendo tradução, enfim. Eu me achava, né, acho recheado do pacote. Aí eu pensei, não, eu quero fazer isso, eu quero ser tradutor, eu quero ser intérprete. E aí foi louco porque eu entrei na letras, por causa do inglês, mas a Católica oferecia português e inglês. Módulo não tinha só português, módulo fechado. Mas aí eu me apaixonei pelo português. Aí eu me apaixonei pelo português e depois fiz jornalismo, enfim. Aí eu fiquei obsessivo, queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que são áreas afins, né? E não me arrependo nem um pouco, né? Acho que para comunicação, o comunicador vai para o professor é para o comunicador da mesma forma. Acho que essa sinergia foi bem legal. Sim. Eu ia comentar que o meu ensino médio foi curso de tradutor e intérprete. Era um dos cursos que nós tínhamos profissionalizantes, né? Depois houve aquela reforma, ensino médio igual para todo mundo, e foi o meu curso de tradutor e intérprete. Trabalhei muito tempo na prefeitura como tradutora, ganhei muito dinheiro na época. Sim, era muito escasso. Né?
E eu acho que é uma área bem legal também. É bem legal. E tem tudo a ver com letras, né? Sim. E a área de tradução eu li essa semana que está sofrendo bastante, né, com questão de inteligência artificial, tá, de tradutores artificiais e tal, eles estão tendo que se adaptar. Mas, gente, uma das coisas que nós comentamos nos outros podcasts, por exemplo, de matemática, o Joel e o Felipão estiveram aqui comigo e falaram que um dos grandes problemas da matemática não é nem o erro nos cálculos, nas fórmulas, mas sim na leitura da prova. Sim. O erro não está na decoração de fórmulas, apesar de também estar, não está só nessas questões puramente matemáticas, mas sim na interpretação. Eles deram um exemplo que o aluno chega e diz, estou com dúvida. Está com dúvida onde? Em tudo. Porque se percebeu que houve uma má leitura, ou leitura praticamente nenhuma, das questões. E aí entram vícios de linguagem, a informalidade, que as redes sociais impõem na gente, nos alunos, nos mais jovens, enfim. A falta de leitura. A simplificação vocabular. Uma coisa que se comentou o vocabulário está ficando tão simples que às vezes o Enem bota uma palavrinha um pouquinho mais rebuscada, pronto. Sim. É uma questão difícil. Não, quebra uma redação, né? E aí, como combater isso? Como combater essa simplificação? Como combater essa informalidade na redação mesmo? Às vezes o aluno quer escrever de forma informal, achando que ali é o jeito que ele tem que ir. Como combater isso? Leitura, né? Eu acho que a leitura é muito importante, mas eu acho que também o aluno lê redações, na minha área, né, por exemplo, de redação, lê redações exemplares, lê textos, se mantém informado. E eu sempre comento com eles a respeito da redação, a importância da instrução da redação, né? Todo mundo diz, o mais importante é a introdução, outro diz, mais desenvolvimento, outro, a conclusão. Não, o mais importante é tu leres a instrução, o que o INEP, ou o que qualquer outra universidade pedindo, tu poderes entender o que está sendo exigido para ti. Aquilo é o básico, né? E passa por tu ter conhecimento. Tem pesquisas hoje, por exemplo, que dizem que um aluno egresso do ensino médio hoje sai com 6.000 palavras. O último dicionário da gente tem 450 mil. Então a gente pode ver que está cada vez, o número de palavras, né, de domínio dos jovens está cada vez menor. E isso, claro, influencia. Mas eu acho que a leitura ajuda bastante, fazer leituras de textos em geral. Acho que ajuda bastante. E importante também pensar que fazer essas leituras, né? Aí o aluno fica pensando, vai ter que ler um clássico da literatura. Sim. Não, são coisas do dia a dia mesmo, ler um pouquinho mais do que aquela frasezinha da legenda ali, da foto, da rede, né? Ler as coisas que tu gosta, fazer as conexões com as coisas que tu gosta. Eu gosto de uma série, então vou relacionar com coisas que são importantes para minha prova, uma notícia, enfim, né? Para escrever bem, não adianta, tu tem que ler. E não necessariamente precisa pegar uma obra lá do Guimarães Rosa e ler inteira, né? Mas a leitura como um hábito diário, né? Com mais cuidado, mais atenção, tá presente ali naquele momento, prestar atenção, né, no que tá fazendo, porque tudo é muito rápido, né? Essa ideia de ficar sempre na tela, conectado, isso faz com que o aluno perca um pouco dessa atenção que ele deveria colocar na hora de uma boa leitura, né? Uhum. Cara, eu acho que eu vou trazer um outro ponto, né? A gente está passando por uma revolução digital e não tivemos uma revolução educacional. Sim. A nossa evolução tecnológica está, 1000 anos de distância da nossa evolução cognitiva. Comentamos no podcast de humanas que às vezes as escolas elas preferem digitalizar toda uma sala, toda uma escola, sendo que o básico de leitura não está feito. Não, mas tem um laboratório. Assim, a inteligência artificial, tá? Ela já entrou em um projeto de política educacional mundial pela Unesco, que até 2030 vai acontecer uma alfabetização em educação digital, em educação de inteligência artificial. O problema é que está acontecendo uma confusão, dada essa falta de interpretação, que é uma falta de interpretação social, vamos dizer assim. A IA é uma ferramenta, ponto. Né? Tu não pode submeter a achar que a IA vai pensar por ti, né? O que está acontecendo? Hoje, né, e semana inclusive, eu vi uma entrevista com um professor meu da PUC, que eu fiz uma especialização lá, o Thiago Matos, que foi o cara que fez eu tatuar isso aqui. Ele disse que nós vamos entrar na crise da imaginação, que nós vamos entrar na crise da criatividade em 5 anos, com as linguagens. Revolução 5.0, né? A humanidade relacionada com a inteligência artificial. E aí, pegando o gancho ali que o Guilherme está falando, estava lendo outro dia, um especialista falando que quem melhor lida com IA são as pessoas mais velhas, porque tem mais vocabulário. Exatamente. Porque para IA tu tem que ter tem que ter especificidade naquilo que tu está pedindo.
E isso passa por um bom vocabulário. O vocabulário passa por uma boa leitura. Porque o que manda o bom resultado da IA é o prompt. O comando que tu dá, né? E fazer aí, tu tem que ter domínio. Não, e fazer um bom prompt não é fácil. Tem vários passos, né? Mas eu acho que esse é um ponto, né? E hoje nós estamos vendo essa crise na redação, na interpretação, porque vocês falaram que o aluno não lê. É tudo muito imagético, né? Sim. E outros estão vivendo na era do Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que o INEP hoje está brigando com a questão dos repertórios prontos, né? Tá certíssimo. Porque ninguém quer pensar, ninguém quer ser autor do seu texto. Então a gente tem que fazer o aluno pensar que ele também é capaz disso, né? De criar uma associação. Exatamente. E de produzir. Porque o aluno só copia. É dificuldade de criar relação, é o que eu mais percebo. Sim. Então, bom, a estatística está nos apontando que a maior dificuldade é a interpretação de texto. Não só em português, mas em natureza, em humanas e matemática. Tem alguma técnica de leitura essencial que o aluno pode dominar? Uma técnica que ele possa adotar na prova que facilite a vida dele naquelas 5 horas e pouco para fazer a prova? Matheus, vou te falar uma coisa, cara. Antigamente, eu acho que muito que se critica de uma educação antiga, ela era muito efetiva. Eu lembro de fazer prova de geografia, 4ª, 5ª série, com o mapa do Brasil em branco, e tu tinha que escrever todas as capitais, todos os mapas. Aí hoje, né, depois das revoluções, as novas diretrizes, competências, não pode ter decoreba. Tá? Por algum motivo a gente se lembra das capitais do Brasil até hoje. Então nós tínhamos muito repertório. O que eu acho? Tá havendo uma volta. Vamos criar uma nova teoria da criatividade. Não, cara. Às vezes se ater aos básicos. Eu digo pra gurizada, cara, querem aumentar o repertório? Vão lendo. Apareceu uma palavra, porque o português, ele passa muito por uma leitura passiva. Né? No inglês, estava falando inglês. No inglês, a gente não sabe aquela palavra, a gente para e não segue adiante. Isso é claro, né? Nós fazemos o translating, né? Agora, no português, sei lá, parece lá, isso ocorre em detrimento disso. Se tu não sabe o que é detrimento, tu passou pelo detrimento, mas se eu te perguntar, tu leu detrimento, por exemplo, o que significa detrimento? Então eu digo muito para os alunos não ir para textos muito diferentes, tá? E tu não sabe o significado daquela palavra? Circula. Anota. Anotar. O poder da anotação está sendo perdido pro poder de tirar uma foto do quadro. Não, e a gente tem que pensar, por exemplo, na prova de literatura, que é 1/3 quase da prova de linguagens, né? Aí o aluno chega lá, vê um autor, uma referência que ele nunca, né, não leu, não conhece, um vocabulário que não é exatamente aquele que faz parte do dia a dia. Tudo isso assusta, né? E aí é bem o que tu falou, né? Uma palavra, às vezes, pode fazer com que ele se perca ali na hora de resolver uma questão que era razoavelmente fácil. Nem era de um nível elevado, enfim. Eu me lembrei da proposta, né, o estigma das doenças mentais, que o INEP chegou a colocar embaixo, definição de estigma, porque ia bloquear muita gente. Então, a gente está passando por esse processo, né, de o aluno não saber e ficar bloqueado. Já está pensando na frente, sabendo que pode ter. Tu falaste do Filipão uns tempos atrás, eu sou péssimo em matemática, o Filipão lá em Rio Grande, uma aluna chegou, professor, tô com dúvida, ele olhou aquele de Filipão, só que não é para mim que tu ia perguntar, é pro Gregory. E o que eu sei de matemática? Explica para ela o que é dista. O verbo distar. O tema era um ponto tal dista de um ponto tal. Que não era o cálculo. Sim. Era o dista. E eu, mas ela não saiu daqui. Mas não vem nem a referência de distância. Tu vê só. É uma coisa que... E se tu parar pra pensar, até eu acho que eu comentei isso no aulão, o Enem é uma prova óbvia. Existe uma obviedade no momento que tu conhece as competências, habilidades, que tu conhece a linguagem, o vocabulário da prova. Eu digo que você não estuda apenas para a prova, estuda a prova. Exatamente, faz as provas anteriores que te auxiliam, né? Tu consegue entender que ele é meio que previsível. Se tu entende todo o léxico, todo o vocabulário, como é que a prova é montada, tu não te inclusive surpreende. conhecer as competências, né? Porque cada competência tem questões relacionadas às competências. Mas então, aí, Fabíola, aí temos aquele famoso embate, né? O ensino médio não te prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Porque a gente vem de uma cultura da nota, vem de cultura do conteúdo, da matéria cobrada, e quando tu chega, é todo, tipo, aquilo que eu digo, o Enem, pegar figuras de linguagem, funções de linguagem, não vai aparecer lá no Enem, alternativa A, função fática, alternativa B, função emotiva. Não, eles querem que tu saiba a definição,
Esse texto carrega uma forte subjetividade. Esse texto tem um viés persuasivo. Fugiu da decoreba, né? Tu tem que entender conceito. Encaixa, imagina, eu volto para Rio Grande. Gente, agora, falando de prova, que agora a gente entrou mais no campo da prova. Qual o perfil da prova de linguagens? Porque nós discutimos no podcast de humanas, por exemplo, que o perfil da prova de humanas foi mudando um pouco. Antes ele era mais direto. Quem fez isso em tal data, em tal local. Agora já é mais misturado. A de natureza também. É muito mais biologia com química, física com química, biologia. É misturado. Como que está de linguagens? Mudou-se o perfil nos últimos anos? O que vocês esperam para o perfil de 2025? Ela está menos visual, menos textos não verbais, mais textos verbais. Tu não encontra mais gêneros que eram comuns, como tirinha. Hoje, há 3 anos não cai uma tira, não cai uma charge, sempre cai propaganda. Mas ela ficou uma prova muito mais extensa. Ainda assim é uma prova de compreensão, mais de compreensão do que interpretação. Ou seja, as respostas estão ali. A interpretação é uma relação do que tu Mas por transforma. que essa retirada? É para quebrar a expectativa do aluno? O- É para mudar o formato, dar um choque? Eu acho que a prova de linguagem sempre carregou o estigma de ser uma prova muito fácil. De ser uma prova muito banalizada até dentro do estudo. A gente sabe que redação e Sim, matemática... todos os vestibulares, sempre a prova de língua portuguesa era a mais fácil de todas, era com maior pontuação. E é uma prova que E não... nos últimos anos, as notas menores estão no primeiro No dia primeiro na dia. prova de linguagens. E eu acho que é uma prova que força o aluno a ler muito mais. De novo, não é uma prova com alto grau de complexidade. Não é uma prova TikTok. Não é uma prova TikTok. As respostas estão ali. Agora, por exemplo, há 2, 3 anos, nós vemos textos que atravessam a página. E a resposta está na última. Ah, o aluno tem que ir para a última linha. Não. O Enem, ele quer te cansar. É só você perceber. Pega uma prova de humanas e olha o tamanho das asserções, das questões. É uma linha. Inclusive a prova de redação ela tem tido mais textos, né? E também, Fabiola, acho que tu pode até falar um pouco mais nisso, como os comandos estão vindo carregados. Sim. Mais longo, aquele da, como é que é, da trabalho doméstico, eu brinco, se tu, só aquilo ali já é redação. Tá exigindo mais do aluno, né? Porque chega dessa história do aluno copiar, do aluno fotografar, ele tem que entender. Isso passa por comandos mais extensos. Inclusive a prova, né? Antes eram 3, 4 textos, agora tem 4, 5, 6 textos para o aluno se embasar para poder escrever a redação. Ou seja, vem mudando, vai mudar, até porque as próprias universidades, né, que fazem o ingresso pelo Enem, elas exigem que os alunos sejam mais bem preparados e passem por leitura. Eu sempre digo para eles, quem acha que vai escrever uma redação e vai se livrar, nunca mais vai escrever, está no lugar errado. Porque a universidade é lugar de se produzir papel, de conhecimento, tem que colocar todo o conhecimento no papel. Então isso passa pela redação, né? E passa pela prova de linguagens, com certeza. E aí, aproveitando a prova de linguagens, a riqueza que tem essas provas, inclusive para a redação. Tá? Com certeza. E eu até fico pensando já no quanto que a Grace tem que comer uma cuíca, porque nós acabamos de falar da crise da imaginação. Sim. E os textos literários, a literatura, falam, ela segue muito formal, vamos dizer ainda assim, né? Mas tem uma coisa legal nos últimos tempos, que é a literatura contemporânea, que a gente vem falando. Que a gente com muita aproveita tanto para a frequência. redação, né, para os repertórios. Eu Exato. sempre digo a riqueza dessa redação, da literatura para trazer para a redação, para enriquecer o texto. Então está tudo interligado, né? A língua portuguesa com o ato de escrever e com os repertórios. Com certeza. 30% mais ou menos ali das questões de literatura é literatura contemporânea. E depois vem movimento literário, que sempre aparece como modernismo, que a gente fala bastante, enfim, mas tudo isso sempre trazendo, convidando o aluno à reflexão, a um olhar mais crítico sobre as obras. Então vem fragmentos assim de obras que discutem sobre assuntos que a galera tá conversando aí nas redes, é sobre gênero, é sobre etnia, é sobre raça, enfim, né? Tem tanta coisa pra gente pensar. Comportamento, né? Exato. E aí a galera tem essa oportunidade de conseguir fazer essas relações com as coisas que estão aí, que são discutidas, que apareceu, apareceu lá na rede social uma discussão super pertinente com um influenciador famoso. A obra literária vai conversar sobre essa mesma temática e a gente tem que conseguir fazer essa relação, levar para a prova, né? Porque é isso, se é uma literatura contemporânea, é porque tá representando, tá trazendo muito das discussões que estão aí, né? Não tem a ver só com o clássico, com Machado de Assis, tem também, mas a gente tem que aproveitar e conseguir fazer
essa E conexão. ainda bem que essa prova faz isso, né? Faz, e faz muito bem. Ela faz muito bem. Bom, já indo para a reta final, Fabio, uma pergunta para ti. A competência 2, a gente pode dizer que é uma das mais complexas que tem na redação, certo? Uma das mais difíceis. O que o aluno pode fazer? Qual o segredo para fugir da tangência, fugir da fuga total do tema? Porque às vezes o cara escreve bem, tem repertório, falou um monte de coisa bonita, vocabulário, mas fugiu do tema. Ele tem que voltar sempre ao tema da redação. Essa é a dica que eu sempre dou para os alunos. O tema da redação tem que aparecer na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, na conclusão. Ele não pode deixar de não tocar no tema. Porque se ele pode fazer isso num parágrafo, e ele pode voltar no outro, mas a obrigação que ele tem é não fugir. Como é que eu não fujo? Eu toco no tema da redação. Ele tem que aparecer nos 4 parágrafos, tem que estar visível para o corretor. Lembrando que o corretor tem pouquíssimo tempo para corrigir a redação, ele tem 3 minutos. Então, tem que ser, primeiro, um texto caprichado, bonito, porque texto sujo ninguém gosta de corrigir, é uma necessidade de ser corrigido rapidamente, então eu tenho que ser muito claro naquilo que eu expresso na minha redação. Eu não estou conversando com ninguém, eu estou escrevendo para alguém ler meu texto. Então, o tema deve aparecer em todas as partes do texto, em todos os parágrafos. Perfeito. Gregory, sobre português. Português se divide ali entre interpretação de texto, que tem muito, e tem a parte de gramática também. Me cita aí 3 temas gramaticais da parte de gramática que tu achas que tem grandes chances de cair. A gramática formal não vem Vem aqui na não vai A competência 1. Na competência 1. O Enem não quer o decoreba da regra da crase. Tu tem que mostrar que sabe usar crase, é na escrita da redação. O Enem não quer o caso de regência. A regência vai aparecer ali. Mas não cai gramática na prova? Claro que cai. Aquela gramática que já veio depois, Marilena Moraneves, Ciro Pocente, essa nova era. Gramática contextualizada, ou tinha outro nome, né? A gramática contextualizada. Tem a normativa que é Se a normativa é a classe, e é outra. Então, Eu sempre fico preocupada quando o aluno diz, não cai gramática legal. cai gramática, sim, pessoal, cai nem gramática. Gramática cai muito na redação. Cai gramática. Mas como é que aí que vem? A gramática, não, ela vai se mostrar, por exemplo, uma variação linguística. Cai várias questões de variação linguística. Então, quando tu percebe um texto que tu tem um caso, vamos pegar um caipira, tipo uma tira do Chico Bento, então ele fala carreter, toner, tu consegue ver um padrão do sistema linguístico. Eu sempre começo que o sistema linguístico é a língua em funcionamento. Então existe um padrão, porque a língua ela se comporta por um padrão de funcionamento. Então ele troca o L pelo R, mas não perde significado. Por quê? Porque isso a gente chama de alofonia. Então isso é fonética e fonologia aplicada dentro de uma questão de variação linguística. De repente não vai aparecer esse nome, mas tu tem que entender o conceito até para tu enxergar o padrão. Tu perguntou de gramática, eu te diria, então, dentro de variação linguística, com toda certeza, eu acho que é o que mais cai. Eu acho que dentro de textos argumentativos, né? O texto argumentativo trabalha muito com as subordinações, com as orações, com a diversidade. Às vezes cai uma propaganda e aquele mas, aquele porém, tu vai ter que interpretar, vai ter que dizer o sentido que aquilo faz. Então eu diria, de uma maneira mais normativa, olhar as conjunções, os operadores lógico-argumentativos e pensar, tu falou 3, né? Eu acho que não foge, né? A semântica pura, ela é gramatical, né? Entender a construção semântica, significante, significado, né? Aquela interpretação mais basilar, eu acho que não foge. Pode cair muito também a questão da metalinguística, da metalinguagem, que é quando um texto explica ele a ele próprio. Né? O aluno conseguir entender que aquele texto está fazendo um retorno a ele próprio. Mas, como eu te disse, formalmente fica para a Fabiola. Competência 1. Grace, contigo. A literatura ela se conecta muito a outras formas de arte, certo? A literatura ali, a gente fala em literatura, mas tem uma artezinha, tem uma obra aqui, uma obra ali. Como tu acha que obras diversas podem aparecer na prova? Que dicas de literatura com arte tu pode dar pra gente?
Eu sempre falo para os alunos, né, o que tu tá assistindo, o que tu tá fazendo quando tu quer descansar, né? O que tu faz na sexta-feira, ali no sábado? Eu assisto uma série, assisto um filme. Então a gente vai acionando esse olhar crítico, né? Às vezes o cara gosta de assistir uma série, enfim, que traz várias temáticas. Mas sempre é possível pensar, enquanto tu tá ali assistindo esse filme, essa série, fazer conexões com coisas que a gente fala na aula. Por exemplo, a gente vai falar de literatura contemporânea, vai falar de uma literatura periférica, vai falar da violência. Olha quanta coisa a gente tem aí no cinema, quanta série, quanta coisa legal tá acontecendo que a gente pode pensar, né? Quando eu falo lá, década de 60, o que tá acontecendo na literatura, eu sempre trago ali as músicas, né? Eu até consigo pensar em cantores, compositores, enfim, uma coisa que a gurizada gosta hoje, né? Trap, rap, enfim, traz uma letra mais crítica, conectar com poemas lá do século XIX, porque tem a questão do movimento literário, tem as características, a gente estuda o ano inteiro, né? Séculos e séculos. Então fazer essa relação é importante, porque a literatura vai ser essa ponte do mundo com o texto, né? Então tu tem que conseguir trazer esse olhar crítico, pensar, refletir, conectar coisas, a música, a dança, o cinema, a série, o jogo, enfim, tá tudo muito relacionado, porque a gente vai falar sobre várias temáticas importantes na literatura contemporânea, né? A violência contra a mulher, tema de redação, né? Aparece ali na prova, já apareceu, autores que vão trazer a literatura periférica. Preconceito linguístico, né? Na literatura, muito a gente pode citar vários autores aqui que vão trazer isso, que vão discutir, que vão focar, né? Trazer luz para essa questão. Então, assim, na verdade, eu sempre falo que dá para conectar todas as coisas que a gente está vivendo no dia a dia. A música que tu tá escutando quando tu tá indo para casa vai ter uma relação com aquela aula, com aquele poema, com aquela obra. A gente precisa fazer um esforço no primeiro momento, mas como a gente vem trabalhando durante o ano, é um exercício. É um exercício que tu vai fazendo e vai aprimorando, vai elaborando, vai refletindo, e na hora da tua prova vai fazer toda a diferença. E se conseguir articular na redação... Perfeito, né? Ótimo. Ela está falando ali, tudo que ela falou se encaixa na redação. E a redação não existe sem a língua portuguesa. Ponto final, está tudo entrelaçado. Perfeito, então já vamos acabar aqui já. Acabou de redondo. Gente, obrigado pela participação, foi ótimo. Obrigado para quem assistiu, uma boa prova e até a próxima. Até. Bom.